Olá, meus amigos psicólogos e psicólogas, nós estamos de volta com mais um bloco do primeiro módulo para o curso do TRT Campinas, TRT 15, tá? É um prazer ter você aqui comigo. Se você ainda não adquiriu esse curso, vá lá, concursopsicologia.com.br, porque você não vai se arrepender, tá ok? Então, eu gostaria de dar início a essa aula sem enrolação para que você possa dar conta, porque você não tem tempo a perder, ok? Vamos lá? Vem comigo! A formulação desse código de ética é o terceiro da profissão de psicólogo no Brasil. Responde ao contexto organizativo dos psicólogos, ao momento do país e ao estágio de desenvolvimento da psicologia enquanto campo científico e profissional. Este código de ética dos psicólogos é reflexo da necessidade sentida pela categoria e suas entidades representativas de atender à evolução do contexto institucional legal do país, marcadamente a partir da promulgação da denominada Constituição Cidadã de 88 e das legislações dela decorrentes. Bom, pessoal, eu resolvi trazer desse começo a partir da parte que começa já a falar mais especificamente acerca do código voltado para os psicólogos, tá? Isso aqui não costuma cair muito nas provas, mas é de grande importância para que você saiba. Inclusive, vai ter um momento aqui onde ele vai falar acerca dos direitos humanos, que já foi tema de prova. Então, você precisa conhecer. Mesmo essas considerações iniciais, é de grande importância que você conheça, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade antes de entrar na lei propriamente dita, tá bom? Olha só. Consoante a conjectura democrática vigente, o presente código foi construído a partir de múltiplos espaços de discussão sobre a ética da profissão, suas responsabilidades e compromissos com promoção da cidadania. O processo ocorreu ao longo de 3 anos em todo o país, com a participação direta dos psicólogos e também aberto à sociedade. Este código de ética pautou-se pelo princípio geral de aproximar-se mais de um instrumento de reflexão do que de um conjunto de normas a serem seguidas pelo psicólogo. Para tanto, na construção buscou-se. Bom, antes de trazer acerca desse buscou-se, é importante trazer isso, tá? Esse instrumento, ele vem se pautar em um instrumento de reflexão. Tá? Esse é o grande objetivo do nosso código de ética, tá? Muito mais do que um conjunto de normas. Então, quando nós falamos nesse código, lógico, haverá sim um conjunto de normas a serem seguidas, mas muito mais do que isso, é um instrumento de reflexão, um instrumento de mudança. E nós, psicólogos, precisamos usá-lo como esse instrumento de reflexão, até mesmo diante de alguma eventual norma que possa vir a conflitar com esse instrumento de reflexão, tá certo? Guarde bem isso, tá bom? Bom, vamos lá. Para tanto, na sua construção buscou-se valorizar os princípios fundamentais com grandes eixos que devem orientar a relação do psicólogo com a sociedade, a profissão, tá? As entidades profissionais e também a ciência, pois esses eixos atravessam todas as práticas e estas demandam uma contínua reflexão sobre o contexto social e institucional. B. Abrir um espaço de discussão pelo psicólogo, limites e intervenções relativos aos direitos individuais e coletivos. Questão esta que é crucial, tá? Para as relações que estabelece com a sociedade, os colegas de profissão e os usuários ou beneficiários de seus serviços. Contemplar a diversidade que configura o exercício da profissão e a crescente interseção do psicólogo em contextos institucionais
em equipes multiprofissionais. D. Estimular reflexões que considerem a profissão como um todo e não em suas práticas particulares, uma vez que os principais dilemas éticos não se restringem às práticas específicas e surgem em quaisquer contextos de atuação. Bom, diante disso, eu gostaria já de trazer uma questão para você, uma questão FCC, ano de 2013, para te provar que esta parte aqui cai sim nas provas, tá bom? Olha só o que essa questão diz. Na construção do Código de Ética Profissional do Psicólogo, buscou-se contemplar a diversidade que configura o exercício da profissão e a crescente inserção do psicólogo nos contextos institucionais e em equipes. Alternativa correta, alternativa C. Não? Vamos ver se é isso? C. Multiprofissionais. Nós vimos isso, nós acabamos de ver isso. Vou até voltar aqui para você. Olha só o item C. Contemplar na literalidade, FCC. Na literalidade, FCC, você continua assim. Olha só, contemplar a diversidade que configura o exercício da profissão e a crescente inserção do psicólogo em contextos institucionais e em equipes multiprofissionais, tá certo? Com isso, a alternativa correta, alternativa C. Bom, vamos lá. Ao aprovar e divulgar o Código de Ética Profissional do Psicólogo, a expectativa é de que ele seja um instrumento capaz de delinear para a sociedade as responsabilidades e deveres do psicólogo, oferecer diretrizes para a sua formação e balizar os julgamentos das suas ações, contribuindo para o fortalecimento e ampliação do significado social da profissão. E agora nós entramos nos princípios fundamentais, tá bom? Esses princípios eles são regidos aí por algumas normas que é importante que você saiba, tá? Inclusive esse primeiro item, ele vem falar acerca, olha aqui, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso foi uma questão FGV de alguns anos atrás, mas prova de que cai nas provas. Prova de que cai nas provas, isso mesmo, tá bom? Então, olha só, acompanhem comigo o que diz respeito aos direitos, aos princípios fundamentais. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiando nos valores que embasam a Declaração dos Direitos Humanos. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e também irá contribuir para a eliminação de, olha aqui, quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 3. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. 4. O psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia no como campo científico de conhecimento e de prática. 5. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica e aos serviços e padrões éticos da profissão. Esse quinto item, inclusive, ele foi uma questão VUNESP, tá? O psicólogo ele vai sim contribuir para promover a universalização do acesso da população para as informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e padrões éticos da profissão, tá bom? Guarde isso, tá ok? 6. O psicólogo zelará para que o exercício profissional
seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios deste código. Bom, pessoal, eu vou trazer outra questão. Você vai ver que esse bloco ele está muito recheado de questões, tá? A FCC ela costuma cobrar muito o nosso código de ética. Então vamos lá, mais uma questão? Acerca do código de ética profissional do psicólogo, olha que é incorreto, ela que a alternativa é incorreta. É incorreto afirmar que o psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, aos conhecimentos da ciência psicológica e aos serviços e padrões éticos da profissão. Correta? Nós acabamos de ver isso, não? Item correto, alternativa errada. Lembre-se que ele quer a incorreta. Zelará para que o exercício profissional seja efetuado com austeridade, mesmo quando levado a tolerar e aceitar situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. Não, nós não vimos isso, não. Pelo contrário, o psicólogo ele vai zelar para que o exercício profissional ele seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. Provavelmente nós temos aqui o nosso gabarito. Vamos dar continuidade para confirmar? C. Atuará com responsabilidade por meio de um contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. Alternativa D. Trabalhará visando promover saúde e qualidade de vida e das coletividades, aliás, das pessoas e das coletividades, e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Com isso, alternativas C e D estão certas e estão erradas para a questão. Alternativa E, atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Também item certo, alternativa errada. Com isso, alternativa correta, alternativa B, pessoal. Olha só, é importante você ter a clareza de uma questão FCC desse nível, porque assim, para quem está começando a estudar agora, não se confunda. Você viu a palavra incorreta, marca ela logo de cara, tá? Por quê? Porque 4 alternativas estão corretas, os itens são verdadeiros, só que ela não quer isso, ela quer a incorreta. E aí é muito fácil você se confundir, tá ok? Bom, vamos lá? Dando continuidade. Agora sim eu vou entrar com você artigo por artigo do nosso Código de Ética Profissional, tá bom? Nós vamos conhecer artigo por artigo e com certeza trazendo muitas questões para que você possa dar conta, tá ok? Vem comigo, artigo 1º. Artigo 1º. São deveres fundamentais do psicólogo. Olha só, deveres, tá? O que ele está falando são deveres dos psicólogos. Conhecer, divulgar, cumprir e também fazer cumprir este código. Quando o código diz fazer cumprir, ele está dizendo o seguinte, olha, é dever fundamental do psicólogo não somente conhecer, nem divulgar, nem cumprir, mas ele precisa também fazer com que o outro psicólogo cumpra esses deveres dos códigos. Se eu ver algum colega fazendo algo errado, algo eu preciso fazer nesse sentido, né? No mínimo alertá-lo caso ele não saiba, tá? Mas algo precisa ser feito, eu preciso fazer com que
esses deveres sejam cumpridos, ok? Bom, vamos lá. B. Assumir responsabilidades profissionais, olha aqui, somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. C. Prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. D. Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública, olha aqui, e de emergência, sem visar benefício pessoal. Sim, isso mesmo. Ocorreu alguma situação de calamidade pública, de emergência, é obrigação, é dever do psicólogo, tá? Prestar serviços sem visar nenhum benefício pessoal, tá bom? Vamos lá, alternativa, já eu indo nas questões depois de tanta questão, não? E estabelecer acordos de prestação de serviço que respeitem os direitos do usuário ou beneficiários de serviços de psicologia. Fornecer a quem de direito na prestação de serviços psicológicos informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. Informar a quem de direito os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo, olha aqui, somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário. H. Orientar a quem de direito novamente sobre os encaminhamentos apropriados a partir da prestação de serviços psicológicos e fornecer sempre que solicitado os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho. E zelar para que a comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação do material privativo do psicólogo sejam feitas conforme os princípios desse código. J. Ter para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais respeito, consideração e solidariedade, e, quando solicitado, colaborar com estes, salvo impedimento por motivo relevante. Bom, pessoal, só aqui um parênteses, né? Esses deveres, na verdade, nem deveriam estar constando no código. Por quê? Porque são deveres de ética da vida, não? Mas muitas vezes eles precisam estar, porque tem profissionais que não fazem isso, não? Que não colaboram com o serviço do próprio colega ou de outra área nesse sentido. Então, ter para com outros psicólogos respeito, consideração, solidariedade, não necessitaria estar aqui, mas infelizmente é preciso estar. Tá ok? Vamos dar continuidade. K. Sugerir serviços de outros psicólogos sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo aos seus substitutos as informações necessárias à continuidade do trabalho. L. Levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal ou irregular da profissão, transgressões a princípios e também diretrizes deste código ou da legislação profissional.